Eu planejava uma viagem há tempos, mas o avião acabou cancelado bem no último minuto. Retornei para a residência sem dar qualquer sinal a ninguém. E nunca vou apagar da memória o que deparei. A entrada forçada me deixou o peito aos pulos. Adentrei o lugar com receio de algo terrível e, de repente, avistei no centro da minha sala a minha filha Vanessa, ao lado do esposo Pedro, arrumando minhas relíquias mais queridas. Dentre os itens, destacava-se a pintura do nosso casamento feita manualmente, presente do meu finado companheiro no aniversário de núpcias de 30 anos. Berrei. Que diabos é isso? Eles paralisaram ao me notarem, iguais a marginais pegos pela claridade forte de um holofote. Mãe! Tartamudeou Vanessa, deixando cair a caixa repleta das minhas porcelanas valiosas. Você não ia para o Canadá só na semana seguinte? Ah, mas antes de prosseguir, veja se você está cadastrado no canal e deixa nos comentários de onde você está vendo esse vídeo. A gente curte descobrir até onde essas narrativas chegam. Eu sou Guadalupe Castanheira, tenho 71 anos e, até pouquíssimos dias para trás, achava que conhecia de cor a minha única herdeira. Após 5 anos lidando com o pesar pela morte do meu esposo, Carlos, por fim reuni forças para encarar uma jornada de novo. Minha irmãzinha Cristina reside em Toronto faz mais de 2 décadas e não parava de me pressionar para ir até lá. Guadalupe, você tem que escapar dessa moradia. Tá se afundando viva nesse ambiente cheio de paredes e recordações. Ela martelava isso em toda conversa por telefone semanal. Depois de um bocado de indecisão, acabei cedendo. Adquiri ingressos para passar 2 semanas no Canadá, período ideal para retomar o laço com a Mana e, talvez, reacender uma fatia de mim que entrara em hibernação desde a ausência de Carlos. Naquela aurora, levantei às 5h30 para conferir a bagagem uma derradeira vez. Ansiosa, pois não saía sozinha há eras. Carlos sempre gerenciava cada detalhe: bilhetes, acomodações, planos. Ele formava meu parceiro nas empreitadas, meu refúgio estável. Dessa vez, eu me aventuraria pelo planeta de novo, isolada. O carro de praça surgiu exatamente às 7 em ponto. Lancei um derradeiro vislumbre no nosso lar. Todo recanto abrigava um eco. Cada peça narrava uma saga nossa. A mesinha de apoio onde disputávamos baralhos nas noites de sexta. O relógio mural que Carlos afinava com devoção a cada domingo. A ilustração artesanal que ele me ofertou no nosso 30º aniversário de bodas, capturando-nos valsando, jovenzinhos e radiantes, na ocasião da união matrimonial. Vai dar tudo certo, dona, indagou o condutor, um cavalheiro amável que percebeu minhas mãos agitadas ao trancar o portão. Sim, murmurei, forçando a seco o aperto na goela. Só não costumo abandonar a casa deserta assim. Vanessa estava a par da partida. Havia revelado a ela um mês antes, e na noite anterior, ela e Pedro apareceram para um repasto comigo, carregando uma garrafa de tinto e desejos de jornada prazerosa. Aproveite, mãe. Você faz jus a esse momento com a tia Cristina, Vanessa afirmou, me envolvendo num abraço. E não fique ansiosa com coisa alguma por aqui. O terminal aéreo fervilhava, como de praxe. Realizei o registro, ultrapassei o controle de bagagens e localizei minha área de saída com folga no horário. Instalei-me perto da vidraça e contemplei as aeronaves subindo e descendo, experimentando aquela fusão de pavor e entusiasmo que as novidades provocam. Às 10h15, quarto de hora antes da hora marcada para o embarque, a tela de avisos alterou. Voo AC-98 rumo a Toronto. Suspenso. Uma locutora ecoou pelo sistema de som. Atenção! Viajantes do voo AC-98 direcionado a Toronto. Com pesar, comunicamos que, por falhas mecânicas, a partida foi suspensa. Favor se deslocar ao guichê da empresa para remarcação. Permaneci paralisada por um segundo,
incerta sobre os passos seguintes. Perto de mim, demais passageiros exibiam irritação, diversos já se aglomerando na fila de suporte. Inspirei profundamente e me uni ao grupo. Quase uma hora mais tarde, a funcionária me comunicou que me encaixariam num voo para o dia posterior, às 14h30. Desculpamos o transtorno, senhora. Oferecemos pernoite em pousada vizinha ou devolução dos valores, se optar por regressar ao lar. Um sentimento me conteve. Quem sabe uma indicação? Eu devia abortar a ideia? Não. Resolvi que prosseguiria. Aceito a saída de amanhã, declarei. Porém, escolho retornar hoje e voltar depois. A moça acenou, liberou o novo voucher e me guiou sobre os trâmites para o próximo dia. Deixei o aeroporto e solicitei mais um táxi. No percurso de regresso, uma inquietude esquisita me invadiu. Não se resumia à decepção pelo atraso, mas algo mais intenso, tipo um palpite sombrio. Carlos gostava de afirmar que eu possuía um radar inato para encrencas. Sua percepção jamais erra, guarda-lupe. Ele soltava, entre gracejo e seriedade. Ao avistarmos a minha via, reparei em algo suspeito. Um veículo que identifiquei na hora, o jipe escuro de Pedro, postado de frente à residência. O que raios eles aprontariam lá? Vanessa detinha uma duplicata das chaves, evidente, mas eles tinham ciência da minha ausência. Não batia. Pode frear bem aqui. Solicitei ao chofer quando restavam poucas residências. Quitei o pagamento e saí arrastando a valise. 100. Meu coração batia acelerado, sem razão aparente. Em lugar de seguir reto para a porta da frente, rodeei a residência pelo jardim ao lado. As cortinas da sala de estar permaneciam entreabertas, e a visão pela vidraça me deixou gelada por dentro. Vanessa e Pedro se deslocavam pelo ambiente como integrantes de uma ação bem planejada. Ela envolvia itens com esmero em folhas de jornal e os guardava em embalagens, ao passo que ele transportava as que já estavam seladas para o exterior. Sobre o sofá, deparei com minha coleção de porcelanas exposta. Na mesa, várias molduras de fotos, e nas mãos de Vanessa. Bem naquele instante, encontrava-se o quadro pintado de Carlos e eu, o que eu mais prezava. O impacto inicial se transformou em uma fúria inédita em mim. Avancei depressa até a entrada principal e introduzi a chave na tranca com dedos vacilantes. Ao se escancarar a porta, os dois paralisaram como figuras de pedra. Mãe, você devia estar no Canadá só na próxima semana. A entonação de Vanessa ecoou aguda, quase fora de si. A moldura deslizou de suas garras e, por puro instinto, consegui avançar e capturá-la antes que se estilhaçasse no piso. O que vocês andam fazendo na minha moradia? Indaguei. Meu tom saiu notavelmente sereno, mesmo com o vendaval que fervilhava em meu interior. Pedro se recompôs do espanto em primeiro lugar. Dona Guadalupe, que coincidência. Nós apenas... Suas frases se esvaíram ao notar minha fisionomia. Varri o olhar pelo local. Meu lar, meu refúgio, estava sendo pilhado pelas próprias pessoas em quem depositava mais fé. As embalagens disseminadas pelo espaço abrigavam anos de memórias, pertences que narravam a trajetória da minha existência. Desde quando? Questionei, apertando a moldura contra o peito como uma proteção. Há quanto tempo vocês me furtam? O mutismo que veio em seguida revelou mais do que qualquer admissão. Mãe, não é bem assim. Vanessa articulou por fim, sua voz oscilando de leve. Ela avançou um passo na minha direção, mas me afastei por reflexo. Fique onde está, determinei, experimentando uma rigidez que jamais pensei poder lançar contra minha própria prole. Responda à minha indagação. Há quanto tempo? Pedro e Vanessa cruzaram os olhares, aquele diálogo mudo de parceiros em crime que dividem um mistério. Meses atrás, Pedro cedeu no final. Tudo começou com itens miúdos.
Miúdos itens? Ecoei, atônita. O que se considera miúdo ao se tratar de pilhar a própria genitora? Percorri a sala, inspecionando as caixas lacradas. Desatei uma e descobri meus cristais tchecos, legado da minha avó. Em uma outra, os candelabros de prata que Carlos e eu adquirimos em nossa jornada a Buenos Aires. Bens impregnados de passado, de valor, rebaixados a meras mercadorias em contêineres, apostos para sumirem. Cadê minhas joias? Lancei de repente, recordando o colar de pérolas que Carlos me ofertou em nosso aniversário de casamento. E o relógio de bolso do pai de Carlos, mais os anéis da minha mãe? Vanessa desviou os olhos, sem forças para encarar os meus. Aquilo bastou como réplica. Vocês já os alienaram, não é? Estamos passando por apertos no dinheiro, mãe. Vanessa desabafou enfim. Pedro ficou desempregado faz 6 meses. Estamos soterrados em débitos. O banco vai executar nossa residência a qualquer instante. E isso os autoriza a me saquear? Interrompi, com a ira se avolumando. Isso legitima invadir meu domicílio quando supõem que estou ausente e subtrair o que não lhes cabe? Pedro progrediu um passo, adotando uma pose de defesa. Com todo o devido respeito, Dona Guadalupe, este imóvel é amplo demais para a senhora. Todos esses bens, a senhora nem utiliza a maior parte. Ficam só acumulando sujeira, enquanto nós corremos o risco de perder cada posse nossa. Suas declarações me feriram como um golpe. A ousadia, o cálculo gélido por trás daquela lógica. Vocês arquitetaram tudo isso, não é? Indaguei, a percepção me invadindo como um maremoto. Vocês aguardaram minha partida para viagens a fim de carregar o quanto pudessem sem que eu notasse. O quietude deles ribombou nos ouvidos. Dirigi-me ao aparelho telefônico sobre a mesinha adjacente. Vou acionar as autoridades. Mãe, pelo amor de Deus! Vanessa gritou, o desespero transparecendo em seu timbre. Você não faria isso com sua filha de sangue? Minha filha? Rebati, sentindo uma agonia que transcendia a cólera. Minha filha não me defraudaria. Minha filha não tramaria minha saída do lar para cobiçar meus tesouros mais íntimos. Meus dedos tremelicavam ao erguer o fone. Pedro se precipitou adiante. Senhora, podemos dialogar, por gentileza? Vamos solucionar isso no âmbito familiar? A menção à família saindo de sua boca soava como uma heresia. Família não se depreda mutuamente. Família não quebra a lealdade dessa forma. Naquele instante, contemplei a moldura em minhas palmas. Carlos e eu, moços risonhos, repletos de otimismo pelo porvir. Um porvir em que educamos nossa herdeira com afeto, princípios, retidão. Onde teríamos falhado? Vazem do meu lar, declarei por fim, minha entonação notavelmente resoluta. Imediatamente, mãe. Vanessa insistiu, com pranto rolando pelo semblante. Imediatamente repeti, elevando o volume desta feita. E abandonem cada coisa que eles levaram tudo, cada item, cada recordação, sem exceção. Pedro aparentava disposto a protestar, mas algo no meu rosto o fez recuar. Ele segurou o braço de Vanessa e a guiou para fora. A senhora vai lamentar por isso? Sussurrou ele ao me ultrapassar. Nós somos a sua única família. Quem vai zelar pela senhora quando ela não conseguir mais se cuidar sozinha? A insinuação sutil nas palavras dele não me escapou. Era assim que eu representava para eles? Um peso a ser carregado no futuro, um poço de bens para serem esgotados? Assim que a porta se trancou atrás do casal, um silêncio esmagador envolveu a residência. Varri o olhar pelo desalinho que deixaram para trás. Caixas reviradas, coisas espalhadas, o tumulto material refletindo o vendaval de sentimentos que me agitava por dentro. Afundei no sofá, ainda agarrada à foto, e deixei as lágrimas fluírem enfim. Chorei pela deslealdade, pela falta de gratidão,
pelo isolamento que, de repente, se revelava bem mais intenso do que nos 5 anos após a partida de Carlos. Quando o pranto cessou, uma transformação se instalara em mim. A mágoa persistia, mas surgira também uma resolução fresca. Carlos repetia que eu era mais resiliente do que imaginava. Ergui-me e dirigi-me ao aparelho telefônico mais uma vez. Agora, sem vacilar. Marquei o contato da minha confidente mais próxima, Beatriz, que vivia apenas 2 residências adiante. Bia, aqui é Guadalupe. Preciso da tua assistência com urgência e também do contato de um chaveiro confiável. Vou substituir todas as trancas ainda hoje. O profissional apareceu cerca de 1 hora mais tarde. Tratava-se de um senhor na casa dos 50, Augusto, que escutou o resumo da situação com um aceno solidário, sem indagar além do necessário. Beatriz ficou ao meu lado durante todo o processo, auxiliando na arrumação das coisas que haviam sido deslocadas. Eu tenho um sobrinho advogado, comentou ela enquanto arrumávamos os papéis que serviram de proteção para os meus bens. Ele é perito em questões familiares. Você devia consultá-lo. Hesitei com a cabeça, incerta. Não tenho certeza se desejo prosseguir com algo jurídico, Bia. Afinal, Vanessa é minha filha. Justamente por isso é tão grave, rebateu Beatriz, sua entonação suave ganhando força. Guadalupe, o que eles fizeram configura um delito. E se você ignorar, o que os deterá de repetir ou piorar as coisas depois? As palavras dela ressoaram em mim enquanto Augusto instalava a nova trava na entrada principal. O som das ferramentas assinalava o encerramento de um ciclo e o alvorecer de outro. Cada giro da chave na fechadura renovada representava uma muralha entre mim e quem deveria me amparar, não me usar. Você está certa, confessei. Eu vou contatar o teu sobrinho, não para ferir Vanessa, mas para salvaguardar a mim mesma. Aquela noite, após a saída de Beatriz e do chaveiro, acomodei-me à mesa da cozinha e retomei um hábito esquecido há anos. Comecei a registrar num caderno tudo o que se passara, para ordenar as ideias, digerir a ferida e a perfídia. Ao rabiscar, lembranças me assaltaram. Recordava Vanessa, ainda menina, seu sorriso radiante quando Carlos a carregava nos ombros. Via-a na juventude, teimosa, porém afetuosa. E depois, pensei no encontro com Pedro, 8 anos atrás, e em como uma alteração discreta se instalara nela dali em diante. Pedro carregava uma ambição velada, mal encoberta. Lembrei das indagações dele sobre a nossa moradia, seu valor, os segredos que ela poderia abrigar. Naquele momento, vi como mera indagação, quem sabe até elogio. Hoje, percebia que ele sondava as possibilidades, catalogando o que poderia ser apropriado. E Vanessa? Como permitir a tal influência? Cadê a filha que educamos para ser reta, sincera? Reverente? O celular vibrou, cortando meus devaneios. Era Vanessa. Deixei o toque se esgotar até a secretária eletrônica. Não me sentia preparada para dialogar. Ela insistiu mais 3 vezes naquela noite. Na quarta, gravou um áudio, a voz entrecortada de soluços. Mãe, pelo amor, me dá chance de esclarecer. Não é o que você imagina. A gente só pretendia pegar no empréstimo, até a gente se reerguer. Liga para mim, por favor. Empréstimo. A ousadia daquela falsidade me arrancou uma risada azeda. Como se pudesse se apropriar de itens sem consentimento, sem plano de retorno. Como se valesse para objetos já alienados. Na manhã seguinte, despertei com o timbre da porta insistente. Espiei pela vidraça do quarto e avistei o veículo de Vanessa parado de frente à casa. Meu pulso disparou, mas inspirei devagar, invocando serenidade. Desci os degraus com vagar, ruminando o que responderia. O toque prosseguia, agora com pancadas na madeira. Mãe, eu sei que você está em casa. Abre, por favor. Temos que conversar.
Detive-me ante a entrada, a mão na alça. Uma fração de mim ansiava escancarar, envolver minha filha num abraço, aparentar que o episódio nunca ocorrera. Por outro lado, aquela parte de mim que ainda apertava a foto do casamento contra o coração na véspera, compreendia que certos limites, ao serem ultrapassados, alteram os laços familiares de forma irrevogável. Saia daqui, Vanessa. Declarei com voz firme o suficiente para atravessar a porta. Ainda não tenho forças para conversar com você, mãe. Por favor, estou em pânico total. Não temos mais lar. O banco vai confiscar nossa residência na próxima semana. Essas frases provocaram um gelo que se espalhou pelo meu ventre. Seria esse o plano? Não só pilhar pertences, mas pavimentar o caminho para algo maior? Quem sabe se instalar na minha moradia? Ou quem sabe me pressionar a liquidar o imóvel? Isso não absolve o que você cometeu. Repliquei, sustentando o tom resoluto. Poderia ter solicitado meu auxílio com franqueza. Em vez disso, optou por me furtar. Não se tratava de furto. Ela berrou, com a irritação transparecendo na entonação. Apenas estávamos rearrumando os bens. Pretendíamos restituir cada item. A falsidade gritante me acertou como um golpe no abdômen, rearrumando, embalando com esmero para remoção, alienando minhas joias às escondidas. Vanessa, vou me reunir com o advogado da Bia ainda esta tarde. Recomendo que você e Pedro procedam da mesma forma. Essa discussão termina aqui. Do outro lado da porta, instalou-se um silêncio prolongado, rompido por um choro contido. Em seguida, escutei os passos dela se distanciando, a batida da porta do automóvel e o ronco do motor. Encostei-me à porta, com as pernas trêmulas. Fora mais árduo do que eu previra, mas também percebia que era indispensável. Certas lesões vão além do superficial para serem desprezadas. Algumas perfídias transformam o cerne de uma relação de modo permanente. Naquela tarde, tal como agendado, juntei-me a Roberto, sobrinho de Beatriz. Ele era um rapaz novo, porém com um olhar experimentado e uma fala serena que transmitia segurança. Senhorita Guadalupe, afirmou ele depois de escutar meu relato. As ações da sua filha e do genro se enquadram em roubo agravado por violação de confiança. Ademais, pelo que relata, há indícios de um esquema mais complexo, quiçá abrangendo sua propriedade. Acha que eles me compeliriam a aliená-la? Não garanto que iriam tão longe, mas é crucial se blindar juridicamente. Proponho que atue em 3 frentes sem demora. Registrar um boletim de ocorrência pelos objetos já apropriados. Enviar uma interpelação formal, cobrando a restituição ou indenização, e anular qualquer procuração outrora dada a eles. Meu sangue congelou. Procuração? Exato. Qualquer papel que os autorize a atuar em seu lugar. Recordava-me, então, do documento que rubricara 2 anos atrás, durante a operação no quadril. Na ocasião, Vanessa insistira que seria sensato ela gerir trâmites financeiros e administrativos enquanto eu me recuperava. Eu outorguei uma procuração a Vanessa há 2 anos, na época da cirurgia, admiti, com um pavor fresco se insinuando. Roberto arqueou as sobrancelhas. Vamos examinar o alcance desse instrumento agora e caçá-lo ainda hoje. Ao deixar o consultório de Roberto naquela tarde, experimentava ao mesmo tempo alívio e pavor. Alívio por adotar ações práticas em minha defesa. Pavor pela escala do desastre que poderia ter se abatido caso não tivesse voltado ao lar de surpresa naquele dia. A procuração que eu havia validado era bem mais extensa do que o necessário para um período pós-operatório breve. Concedia a Vanessa autoridade para alienar bens, realizar operações bancárias substanciais e, inclusive, obter financiamentos em meu nome. Quem redigiu esse papel? Indagou Roberto,
com o tom profissional não ocultando por completo a inquietude. Um advogado indicado por Pedro? Respondi, evocando o sujeito de roupa vulgar e sorriso viscoso. Afirmou que era o modelo usual para casos assim. Isso não é usual, senhorita Guadalupe. É explorador. As palavras de Roberto ressoavam em minha cabeça enquanto eu andava do ponto de ônibus até a residência. O sol iniciava o ocaso, estendendo sombras alongadas pelo trajeto. Uma rajada leve trazia o aroma de jasmim do jardim da senhora Cecília, minha vizinha fronteiriça. Em dia normal, eu teria pausado para contemplar a graça daquele poente. Hoje, quase não registrei, e ao virar na esquina da minha via, deparei-me com algo que me paralisou. O veículo de Pedro ancorado diante da minha casa mais uma vez, mas agora flanqueado por outro que eu não identificava. Uma furgonete branca, sem placas visíveis. Ocultei-me atrás de uma árvore e vigiei de longe. Pedro dialogava com dois indivíduos junto à furgonete. Um deles portava o que aparentava ser uma prancheta, e Pedro gesticulava insistentemente em direção à minha moradia. Meu pulso acelerou. Que artimanha tramavam agora? Em silêncio, saquei o telefone e discuei para Beatriz. Pia, estou na virada da minha rua. Pedro está defronte à minha casa com dois desconhecidos. Eles trazem uma furgonete branca, sem placa-aviso. Permaneça no lugar. Beatriz reagiu na hora. Vou chamar o Roberto e partir para aí imediatamente. Pouco tempo depois, em menos de 5 minutos, ela surgiu no seu carrinho vermelho compacto. Parou ao meu lado e me convidou a subir depressa. Roberto vem chegando com um oficial de justiça. Ela avisou, enquanto virava o veículo para observar melhor a fachada da residência. Ele obteve uma ordem de proteção urgente após o encontro de vocês. Nenhuma pessoa pode acessar o imóvel sem a sua autorização clara. Ficamos vigiando de um ponto distante, enquanto Pedro prosseguia o diálogo com aqueles indivíduos estranhos. Um deles pegou uma máquina fotográfica e passou a registrar imagens da entrada da casa, abrangendo vidraças e a portaria. O companheiro anotava detalhes em um bloco de notas. O que será que esses caras pretendem? Indaguei, com uma ansiedade nova se instalando no peito. Não tenho certeza, mas isso não cheira bem, retrucou Beatriz, o tom carregado de preocupação. Eles agem como peritos avaliadores de alguma espécie. Após 20 minutos que se arrastaram como uma era, um automóvel oficial postou-se perto do imóvel. Roberto saiu, ladeado por um agente de uniforme. Eles rumaram direto para Pedro e os dois forasteiros. Não captávamos as palavras trocadas, mas os gestos revelavam o essencial. Pedro iniciou com ar de segurança. Em seguida, adotou postura defensiva e, por fim, exibiu sinal de rendição. Os sujeitos da furgoneta recolheram os apetrechos às pressas e se foram, abandonando Pedro isolado com Roberto e o agente. Vamos nos aproximar, propôs Beatriz, acionando o motor mais uma vez. Creio que o risco passou. Ao nos aproximarmos, Pedro já se dirigia ao seu automóvel. Dirigiu-me um olhar que unia fúria a algo indefinido, quiçá receio, antes de acelerar e sumir de vista. Roberto se juntou a nós. O semblante grave, porém, com um traço de triunfo nos lábios. Chegamos no momento exato, senhora Guadalupe. Aqueles tipos pertenciam a uma agência imobiliária. Pelo que captei da discussão, Pedro tentava marcar uma vistoria do imóvel visando uma eventual transação de venda. Venda? Ecoei, completamente abalada. Como seria possível ele dispor da minha propriedade? Graças à procuração que a senhora outorgou, esclareceu Roberto com paciência. Por sorte, logramos cancelá-la ainda hoje à tarde e protocolar o cancelamento antes de qualquer papelada de alienação ser elaborada. O peso da circunstância me esmagou por completo.
Não se tratava só de bens materiais, de joias ou relíquias. Envolvia a morada, o ninho familiar, o espaço onde Carlos e eu erguemos nossa existência, educamos Vanessa, e cada recanto abrigava lembranças valiosas. Eles pretendiam me despojar de tudo. Sussurrei, mais para mim que para o grupo. Roberto confirmou com seriedade. Temo que essa fosse a intenção. Alienar o imóvel, talvez sob pretexto de que fora com a sua anuência. O documento de procuração conferiria um verniz de legitimidade. E eu? Para onde migraria? Questionei, a voz embargada. Talvez sugerissem que a senhora se instalasse com eles, conjecturou Beatriz, envolvendo-me com o braço. Em um cômodo exíguo, quem sabe no subsolo, ditando sobre as finanças, sobre a autonomia. O quadro que Beatriz delineou era pavoroso, mas encaixava-se de modo cruelmente lógico. Recordava as alusões de Pedro nos meses recentes, de que o lar era amplo demais para mim, de que eu devia me sentir só, de que simplificaria a vida de todos se eu o negociasse e optasse por algo mais condizente com a minha fase etária. Eu o via como afeto. Agora percebia que representava o arranque de um esquema de influência meticuloso. O que virá a seguir? Consultei Roberto, acometida por um cansaço súbito. Agora a senhora goza de amparo, garantiu ele. A ordem de proteção veta que se cheguem a si ou à residência, salvo com aval explícito. O cancelamento da procuração está arquivado, e amanhã compareceremos à esquadra para lavrar o registro do furto dos objetos furtados. Poderão ser detidos? A indagação irrompeu sem que eu a refreasse. Uma fração de mim ainda resistia à noção de minha filha própria, arcando com sanções penais. É viável, reconheceu Roberto. Mas existem alternativas. Poderíamos pleitear um ajuste de compensação, porventura. Eles restituiriam os itens subtraídos ou indenizar o montante equivalente. Concordei, ainda digerindo o turbilhão. Beatriz pressionou meu ombro com delicadeza. Entramos? Propôs ela. A senhora carece de repouso. Foi uma jornada exaustiva. Ao rumarmos para a entrada com sua tranca nova e lustrosa, detectei uma alteração na aura do local. Não era mais mero asilo, mero altar de recordações. Tornara-se, ademais, emblema de oposição, de defesa pessoal. A residência que Carlos e eu forjamos não seria usurpada sem resistência. Agradeço, expressei a Roberto e Beatriz ao adentrarmos. Ignoro o que ocorreria sem o apoio de vocês. Amigos existem para isso. Rebateu Beatriz com um sorriso. Que tal um chá enquanto traçamos os rumos futuros? Ao ferver a água na copa, uma serenidade inusitada me envolveu. A ferida da deslealdade persistia, aguda e latejante, mas ao seu lado brotava algo inédito, uma resolução, uma determinação intensa para defender o que me pertencia, para evitar ser lesada outra vez. Carlos repetia que eu possuía mais vigor do que imaginava. Quem sabe não era o momento de demonstrar que ele tinha razão. A madrugada se arrastou, repleta de sobressaltos. Qualquer som me arrancava do sono, fazendo-me fantasiar que Vanessa ou Pedro tinham descoberto um jeito de invadir a residência, mesmo com a ordem de restrição. Acordei diversas vezes para inspecionar as portas e vidraças, ciente de que se encontravam bem trancadas. Ao amanhecer, quando os raios solares atravessaram as cortinas por fim, eu estava esgotada, porém curiosamente decidida. Escolhi as roupas com esmero, optando por aquele traje que Carlos tanto admirava, o conjunto azul escuro que, para ele, conferia a mim uma aparência de firmeza. Nesse dia, eu demandaria tal firmeza. Roberto agendara uma visita à delegacia para lavrarmos o registro da ocorrência às 10 da manhã. Beatriz se ofereceu para ir junto e eu aceitei com sincero agradecimento. Ainda não me via capaz de lidar com aquilo isoladamente. Durante o café na cozinha,
O telefone vibrou mais uma vez. Tratava-se de Vanessa, pela enésima tentativa desde a véspera. Inspirei profundamente e atendi o chamado. Mãe. O tom dela ecoava frágil, quase pueril. Que bom que você pegou. O que deseja, Vanessa? Indaguei, sustentando a voz estável. Pedro mencionou o episódio de ontem, com o advogado e o policial. Mãe. Você de fato crê que devamos chegar a tal extremo? Após tudo, somos parentes. A menção a parentes me feriu como uma lâmina afiada. Parentes não furtam. Parentes não enganam. Parentes não tramam as ocultas. Vanessa, vocês tramavam liquidar minha moradia sem que eu soubesse. O que pretendiam fazer comigo em seguida? Para onde eu seria realocada? Um silêncio prolongado se instalou na linha. Ao retomar, o discurso dela soou protetor. É óbvio que você ficaria na nossa companhia. Sobraria lugar amplo com o valor da transação. Você ganharia um quarto só seu, quem sabe até um chalé. A validação das minhas desconfianças me impactou como um soco no estômago. Não se tratava de mera suspeita infundada. Eles de verdade arquitetaram o plano inteiro. E você de veras supõe que eu me contentaria em ser expulsa do meu lar, separada dos meus objetos, das minhas recordações, habitando sob o seu teto, refém da sua bondade? Mãe, está exagerando. Vanessa rebateu com impaciência, trocando o apelo por irritação. Essa residência é excessiva para você sozinha. Representa um esbanjamento. E esses itens antigos, para que guardá-los intocados se poderiam render proveito econômico? Esses itens antigos formam a essência da minha existência, Vanessa. São os legados que seu pai e eu erigimos em conjunto. Elas carregam um significado que transcende o financeiro. Seu pai partiu há 5 anos, mãe. Vanessa irrompeu de repente. É hora de avançar, de se ancorar no agora, sem se apegar ao que se foi. Suas frases me dilaceraram por dentro, mas também iluminaram um aspecto crucial. Isso ia além de finanças ou posses tangíveis. Tratava-se de uma divergência basilar em princípios, na visão sobre o pretérito, as lembranças, a própria existência. Estou rumando à delegacia neste instante, anunciei, com a vontade reforçada. Vou formalizar o registro concernente aos bens que você e Pedro já subtraíram e negociaram. Vai nos delatar às autoridades? O assombro na voz dela transparecia autêntico. Sua filha de sangue? Sim, afirmei de forma direta, mas estou aberta a uma composição. Roberto os procurará para negociar as condições. Caso restituam ou compensem o que tomaram e firmem compromisso escrito de jamais se aproximarem da minha casa sem autorização, posso suspender as queixas penais. Isso soa como extorsão. Vanessa protestou, o timbre vacilante de fúria. Não, Vanessa. Isso é o resultado natural. Algo que, ao que parece, você nunca assimilou direito. E por isso me atribuo parte da culpa também. Desconectei antes que ela replicasse. Minhas mãos vibravam, mas a convicção permanecia inabalável. Beatriz, que captara o meu lado do diálogo, segurou minha mão com suavidade. Agiste corretamente, ela garantiu. Por vezes, o afeto autêntico exige traçar barreiras sólidas. Na delegacia, narrei os fatos ao escrivão, um senhor de idade média, com olhar fatigado, porém vigilante. Ele escutou com paciência, rabiscando notas esporádicas, a expressão mantendo-se imparcialmente serena, inclusive ao eu detalhar como minha filha biológica tramara me privar de tudo. Lamento dizer, mas situações como essa são mais comuns do que mereceriam, observou ele ao eu concluir o depoimento. Sobretudo entre idosos. Denominamos de exploração patrimonial. O termo exploração patrimonial ressoou na minha cabeça. Era isso que eu suportara? Exploração. A palavra soava pesada demais,
e, paradoxalmente, exata ao extremo. O que se segue? Questionei. Iniciaremos uma apuração. Contataremos as lojas de penhor da região para localizar os itens alienados. Sua filha e o genro serão intimados a depor. Ao deixarmos o prédio policial, uma sensação mista me invadiu: alívio parcial e, ao mesmo tempo, um fardo acentuado. Uma carga fora aliviada dos meus ombros ao adotar medidas práticas para me resguardar. No entanto, um novo boletim fora lavrado. O fardo de descobrir que, aos olhos da lei, eu agora figurava como vítima e minha filha como indiciada por crime. E aí, como você tá? Indagou Beatriz enquanto seguíamos para a parada de ônibus. Não tenho certeza, admiti com franqueza. Uma fração de mim se sentia mais leve por ter agido de algum modo. A outra se encolhia de medo ante o que poderia vir pela frente. O que o Carlos acharia de toda essa história? A indagação me desconcertou. O que Carlos diria? Ele era sempre o pacificador da família, o que tentava preservar a harmonia a qualquer custo. Porém, nutria um agudo senso de equidade e traçava fronteiras nítidas. Creio que ele ficaria arrasado, ponderei depois de um instante pensativo. Mas também imagino que ele compreenderia que certos limites, ao serem violados, alteram laços de forma irreversível. Naquele dia, Roberto telefonou para avisar que despachara uma intimação judicial a Vanessa e Pedro, delineando as condições para um eventual acerto. Tinham 7 dias para se manifestar. Caso concordem, esclareceu Roberto, redigiremos um contrato oficial, especificando o montante a ser reembolsado, o cronograma de quitação e as penalidades por inadimplência. E se recusarem? Nesse caso, avançaremos com a ação penal, valendo-nos do registro do boletim e das provas reunidas, que formam um alicerce robusto para a denúncia. A perspectiva de Vanessa submetida a um tribunal ainda me arrepiava. Mas eu me forçava a encarar essa chance. Ela optara por seus caminhos, e agora nós duas lidaríamos com as repercussões. Os dias subsequentes transcorreu de forma inesperadamente serena. Vanessa não mais me contatou, nem dei sinal de sua presença ou de Pedro perto de casa. Uma porção de mim ansiava pela minha filha, pela conexão que cultivávamos, ou que eu supunha existir, antes desse turbilhão. Outra se aliviava com o afastamento, com o espaço para digerir os fatos, sem o peso de suas exigências e artimanhas. Beatriz seguia como meu refúgio, passando todos os dias, com pratos quentes feitos em casa e, acima de tudo, sua companhia acolhedora. Outras moradoras do bairro, notando que algo não andava bem, passaram a me visitar. Dona Cecília, com seus quitutes de citros, Margarida propondo passeios ao amanhecer, e até o moço casal da rua ao lado, que eu maltratava, surgindo com buquês viçosos para animar o ambiente. Aos poucos, fui me dando conta, com assombro crescente, de que contava com uma rede de apoio. A residência solitária que me aterrorizara desde a morte de Carlos agora pulsava com potencial renovado, com relações que eu ignorara enquanto me isolava no meu ninho de dor. No quarto dia após o registro do boletim, veio um telefonema fora do comum. Um número desconhecido, mas resolvi atender. Dona Guadalupe? Murmurou uma voz masculina vacilante. Aqui é o Pedro. Meu corpo se retesou por completo. O que deseja, Pedro? Meu advogado orientou que qualquer contato passasse por ele. Eu sei, rebateu ele de pronto. Mas urge que eu converse direto com a senhora. É crucial. Ponderei, cravando os dedos no aparelho. Pois ouça. Nós topamos as cláusulas do acordo. Seu tom ecoava exausto, sem o ar de certeza habitual. Pagaremos integralmente, e eu só queria expressar que lamento profundamente o ocorrido. Suas declarações me desarmaram. Não era o que eu previa. Por qual motivo essa virada repentina, Pedro?
Na última vez em que nos cruzamos, você se mostrava firme em prosseguir com os intentos. Seguiu um silêncio prolongado. Ao retomar, sua entonação veio trêmula. Vanessa me abandonou. Afirmou que não suporta mais o estresse, que o blame é todo meu, que eu a incitei a me ludibriar. Ela se instalou na residência da mãe dela. A bomba me abalou como um trovão. Vanessa possuía outra genitora. Meu estupor transpareceu no mutismo, pois Pedro prosseguiu. Perdão, quis dizer a mãe dela, a progenitora natural. O impacto me deixou zonza. Carlos e eu havíamos acolhido Vanessa com meros 3 meses de vida. Jamais ocultamos isso dela, mas ela nunca externara curiosidade pela mãe de sangue. Pelo menos assim eu julgava. Há quanto tempo Vanessa se relaciona com sua mãe biológica? Alguns anos, confessou Pedro. Ela a localizou por intermédio daquelas plataformas de análise genética, entende? Realizou o exame às escondidas, sem lhe avisar. Outro mistério, outra perfídia. Quantas revelações ainda me aguardavam? Por que você revela isso a mim, Pedro? Indaguei, esforçando-me para sustentar a serenidade em meio à fresca descarga de espanto. Porque a senhora tem direito à verdade, retorquiu ele, com uma sinceridade inusitada na voz. E porque desejo aliviar minha culpa antes de sumir do seu horizonte para sempre. Sumir? Estou me transferindo para o sul. Pretendo recomeçar em Porto Alegre. Meu irmão reside lá e vai me auxiliar na busca por emprego. Ele silenciou brevemente. Mas antes de encerrar, anseio restituir o que der e indenizar o irrecuperável. Senti um turbilhão de sensações misturadas. Sentimentos misturados me assaltaram. Raiva pelo que ele havia feito. Um alívio ao vê-lo se afastar da minha vida. Suspeita sobre o que realmente pretendia e uma preocupação repentina com o destino de Vanessa. E ela? Qual era o paradeiro dela? Ela optou por isso. Rebateu Pedro, com um tom carregado de rancor. Agora divide o teto com essa Solange. A mãe de sangue, como ela mesma afirma. Essas declarações me feriram como lâminas afiadas. Mãe, de verdade. Após tantos sacrifícios, as madrugadas em vigília com febres altas, as comemorações de aniversário preparadas com esmero, o suporte inabalável nos momentos de euforia e crise dela, eu fora jogada fora, trocada por outra. Dona Guadalupe? A voz de Pedro me puxou de volta à conversa atual. A senhora continua na linha? Sim, estou aqui, afirmei, com uma voz mais segura do que imaginava. Você mencionou que deseja restituir o que foi levado. Para quando planeja isso? Posso passar na sua residência amanhã, se me autorizar. Recuperei alguns pertences. O relógio de algibeira, parte dos volumes antigos e um cheque equivalente ao preço das joias que foram alienadas. Não é uma fortuna, mas representa o máximo que logrei reunir. Apareça às 14 horas. Orientei. E Pedro, venha sem companhia. Após encerrar a chamada, permaneci sentada por um bom tempo, processando essa virada na minha existência. Vanessa não só havia rompido nosso laço de confiança, como descobrira uma substituta, uma mãe autêntica para ocupar o espaço que eu preenchia. Chamei Beatriz, que surgiu logo em seguida, o rosto tomado por inquietação. Guadalupe, você parece exausta. O que houve? Relatei a ela o telefonema de Pedro, a revelação sobre a mãe biológica de Vanessa, as frases que me dilaceraram por dentro. Mãe de verdade, repeti, enquanto lágrimas escaldantes rolavam pelas minhas bochechas. Como se o meu amor não contasse, como se os 43 anos dedicados a criá-la e a acolhê-la fossem irrelevantes. Beatriz me envolveu em um abraço apertado. Ah, Guadalupe, que dor terrível! Sabe o que mais me machuca? Prossegui, assim que dominei o pranto. Há uma fração de mim que ainda deseja resguardá-la, que anseia por segui-la, reconquistá-la,
restaurar o que se quebrou. É porque você é mãe de fato, observou Beatriz, de forma direta e genuína. Não importa o que Vanessa acredite neste momento. Na tarde seguinte, exatamente às 14 horas, o interfone soou. Beatriz teimara em me acompanhar durante o encontro com Pedro, e Roberto comparecera para oferecer suporte jurídico. Ao abrir a porta, mal identifiquei o indivíduo à minha frente. Pedro aparentava ter definhado uma década em meros 7 dias. Os olhos fundos, o semblante cansado, a pose confiante de sempre evaporada. Entre, disse eu, sem qualquer calor. Ele portava uma caixa de papelão e um envelope. Depositou-os na mesa da sala e deu um passo atrás, como se receasse se aproximar excessivamente. Logrei resgatar alguns objetos, esclareceu, destampando a caixa. O relógio de algibeira do Sr. Carlos, certos livros valiosos, 2 estatuetas de louça. A maioria das joias fora negociada, mas trago este cheque pelo montante obtido com a venda. Roberto inspecionou os objetos e o documento, inclinando a cabeça em aprovação gradual. Isso repõe cerca de 70% do valor total apurado dos bens furtados, observou ele, virando-se para mim. Representa uma soma considerável, dadas as condições. E o que falta? Indaguei a Pedro sem rodeios. Posso efetuar parcelas mensais? Propôs ele. Depositar em qualquer conta que indicar. Tudo consta neste registro. Indicou o envelope. Roberto folheou os papéis, rabiscando observações e correções. Por fim, concordou mais uma vez. Está razoável. Vamos precisar oficializar isso devidamente, mas serve como base sólida. Enquanto Roberto e Pedro negociavam os aspectos jurídicos, retirei da caixa o relógio de Carlos. Um item modesto, porém de imenso peso sentimental. Fora do pai dele e do avô antes, uma relíquia familiar que um dia caberia a Vanessa. E o quadro? Questionei de repente, cortando o diálogo. A pintura do nosso casamento com Carlos. Não se encontra aqui. Pedro desviou o olhar, visivelmente inquieto. Vanessa o pegou na partida. Afirmou ser o único item que desejava preservar. Uma dor lancinante me atravessou o peito. Aquele quadro era meu bem mais estimado. O eco mais forte dos dias alegres ao lado de Carlos. Onde ela se encontra? Insisti. Uma determinação fresca brotava em mim. Exijo o endereço dessa Solange. Pedro vacilou por um instante, mas sob meu olhar resoluto, rendeu-se. Vive em um imóvel na Vila Mariana. Eis o local. Rabiscou num pedaço de papel e estendeu para mim. Uma vez que os papéis foram rubricados e Pedro se retirou, comprometendo-se a transferir a primeira prestação em 7 dias, dirigi-me a Beatriz e Roberto. Tenho de resgatar aquela pintura, afirmei com veemência. É o que de fato me importa. Podemos inseri-lo na intimação judicial? Propôs Roberto. Cobrar sua devolução no acerto final. Não repliquei, admirada com minha própria firmeza. Irei buscá-lo eu mesma. É preciso encarar Vanessa pela última vez. Beatriz aparentava estar ansiosa. Você tem certeza, Guadalupe? Após tudo isso que rolou? Tenho sim. Eu garanti. Não é por causa dela, e sim por mim mesma. Eu necessito dessa conclusão. 2 dias mais tarde, com o endereço anotado, e Beatriz me acompanhando, segui até o prédio onde Vanessa residia. Tratava-se de uma construção modesta numa via serena da Vila Mariana. Quer que eu vá junto lá em cima? Propôs Beatriz, ao estacionarmos de frente ao local. Não, retruquei depois de uma breve pausa. Isso é algo que tenho de resolver por conta própria. Escalar aqueles lances de escada representou uma das tarefas mais árduas da minha vida. Cada patamar me levava mais perto não só de Vanessa, mas também de um embate definitivo com a verdade da nossa ligação destruída. Ao bater na porta do apartamento 302,
O meu pulso acelerava de tal forma que imaginei que pudessem escutá-lo do lado de dentro. Seguiu-se um prolongado quietude, interrompida por ruídos de passos se aproximando. A porta se escancarou e lá estava Vanessa. Seus olhos se dilataram em espanto. Em seguida, se contraíram em alerta. Mãe, como soube onde eu moro? Pedro passou o endereço para mim. Eu expliquei de forma direta. Posso passar para dentro? Ela vacilou, virando o rosto para espiar o interior. Por fim, entreabriu a entrada o bastante para eu entrar. O espaço era compacto, porém acolhedor. Logo percebi as imagens penduradas nas paredes. Vanessa, ainda menininha em retratos que eu desconhecia. Vanessa na juventude. Vanessa já crescida. E em várias delas, ao seu lado, via-se uma senhora que identifiquei de imediato como uma edição envelhecida dela própria. Os mesmos olhares, a mesma feição, o mesmo gesto nos lábios. É Solange. Ela não se encontra, Vanessa informou, percebendo a direção do meu olhar. Ela labuta até altas horas nas quartas. Vim pegar a pintura. Anunciei sem rodeios. A pintura do meu casório com o seu pai. Vanessa entrecruzou os braços em postura protetora. É o único resquício que resta dele. A única relíquia que desejo preservar. Não pertence a você, Vanessa. Você a pegou sem autorização, tal como fez com o restante. Ela desviou os olhos, mas captei uma alteração em sua atitude. Não mais a hostilidade feroz dos dias passados, mas algo mais akin a constrangimento. Pedro mencionou que você nos entregou para a polícia. Ela comentou por fim. Ele também revelou que concordou em ressarcir tudo, indenizar o que foi comercializado. Sim, eu asseverei. É o básico que deviam oferecer, dado o esquema que tramavam. Não era exatamente desse jeito. Ela rebateu de modo fraco. A gente supunha que seria o ideal para todos. Não invente historinhas, Vanessa. Nem para mim, nem para si mesma. Vocês almejavam minha residência, meus recursos. Eu só era um empecilho incômodo. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Não se desenrolou como deveria. E de que modo deveria ter sido? Me esclareça, pois de verdade não logro compreender como a minha filha biológica poderia maquinar para me despojar de tudo. Vanessa desabou no sofá, suas barreiras enfim ruindo. As coisas desandaram de vez depois que o pai faleceu. Pedro ficou desempregado. As contas se empilhavam e aí eu trombei com Solange. E ela tomou o lugar da mãe que te formou? Não dá para simplificar tanto. Vanessa rebateu, secando as faces molhadas. Solange me compreende de uma maneira que você jamais captou. Dividimos o sangue, os impulsos, as preferências. É como se um pedaço de mim, por fim, encaixasse no lugar. Suas frases me feriram no fundo da alma, mas conservei a serenidade. E isso autoriza o que você aprontou? Não, ela concedeu, me deixando pasma. Nada autoriza. Eu. Eu me desgarrei, mãe. Me enrosquei em débitos, em rancores, em devaneios de que minha existência seria superior com outra parentela, outra narrativa. Fiquei muda, permitindo que prosseguisse. Quando Pedro propôs que a gente levasse uns itens da sua casa para vender, eu recusei no início. Mas as faturas seguiam pipocando e o banco ameaçou executar nosso imóvel, e eu fraquejei. A estreia foi a mais penosa. Depois, simplificou e evoluiu para uma estratégia. Uma estratégia para me despir de tudo. Uma estratégia para suprir as necessidades de cada um. Ela atenuou debilmente, sem grande certeza. Pelo menos é o que eu me persuadi a crer. Varri o olhar pela sala de novo, absorvendo mais pormenores. Volumes nas prateleiras que sugeriam uma alma culta, um violoncelo num recanto, uma coleção de garrafas de vinho discreta, porém criteriosa, o lar de quem exibia discernimento, instrução, elegância. Ela leciona na faculdade. Vanessa observou, captando minha curiosidade.
Literatura da América Latina. Impressiona mesmo, eu comentei com franqueza. Quem sabe um dia eu a encontre, em outro contexto. Vanessa me fitou atônita. Você não a detesta? Por qual razão eu detestaria uma desconhecida? Ela não me subtraiu nada, Vanessa. Ela não feriu minha fé. Você fez isso? Você e Pedro? Vanessa baixou a vista mais uma vez. Após um instante, ergueu-se e rumou a um gabinete. Dali, extraiu com esmero a pintura. Carlos e eu, na mocidade e plenos de luz, valsando em nosso enlace, eternizados naquelas traçadas artísticas, delicadas. Toma aqui, murmurou ela, passando-o para mim com as mãos que tremiam visivelmente. Desculpe-me, mãe, por cada detalhe. Eu sinto um arrependimento imenso. Segurei a imagem, percebendo o toque conhecido e acolhedor que ela trazia para as minhas palmas. Contemplei os sorrisos radiantes capturados no papel e, em seguida, encarei o semblante exausto da minha filha. Sabe o que torna essa história ainda mais dolorosa, Vanessa? Se você tivesse me procurado, compartilhado as suas dificuldades com o dinheiro, revelado o encontro com a sua mãe de sangue ou qualquer outra angústia, eu teria estado ao seu lado, descoberto um jeito de auxiliar, pois é assim que as mães autênticas procedem. As lágrimas rolavam sem freio pelo rosto dela. Agora compreendo, ela choramingou. Agora entendo de verdade. A viagem de regresso transcorreu em absoluto silêncio. Beatriz honrou o meu humor pensativo, pilotando o carro com serenidade enquanto eu apertava a foto contra o peito, de vez em quando roçando os dedos na borda decorativa. Logrou êxito na missão? Indagou ela ao pararmos de frente à residência. Sim, retruquei, fitando a imagem. E quem sabe algo a mais? Tipo uma visão mais clara? Indaguei eu. Percebi que as ações de Vanessa iam além de valores materiais ou bens. Tratavam-se de essência pessoal, de um senso de origem. Ela batalhava para decifrar a própria identidade. Isso absolve o furto à própria genitora? Questionou Beatriz com tom resoluto. Não, de forma alguma, admiti. E ela arcaria com as repercussões das decisões que tomou. Mas desvendar as razões subjacentes me concede uma tranquilidade relativa, ao menos para o meu coração. Nas semanas subsequentes, adotei uma rotina renovada. A cada amanhecer, passeava pelas ruas do quarteirão ao lado de Margarida. Nas tardes, juntava-me a um grupo de leitura, ao qual Dona Cecília me convidou gentilmente. E nas noites, acomodava-me na varanda com uma taça de chá fumegante, contemplando o firmamento e me permitindo vivenciar a mágoa, o vazio, mas também a sensação libertadora que surgia do adeus definitivo. Pedro honrou o compromisso. Mensalmente, sem falhas, uma transferência surgia na minha conta bancária. Os pertences que ele resgatara retornaram aos seus devidos nichos. O cotidiano prosseguiu seu fluxo natural. Vanessa evitou qualquer tentativa de aproximação após aquele derradeiro diálogo. Uma fração de mim percebia a falta dela de modo agudo, sobretudo em ocasiões como o meu aniversário, que decorreu sem qualquer menção. Contudo, outra porção admitia que o afastamento era essencial para nós duas, ao menos no momento. 3 meses depois do episódio, chegou uma correspondência surpreendente. O envelope, de papel sutil, exibia uma letra fina e irreconhecível. No interior, 2 páginas. A inicial continha uma mensagem concisa. Senhora Guadalupe, embora nunca tenhamos nos apresentado devidamente, unimo-nos por um laço valioso. O afeto por Vanessa. Chamo-me Solange Viana e sou a progenitora biológica dela. Redijo estas linhas para expressar gratidão por ter moldado uma jovem tão excepcional. Apesar das falhas recentes, que não busco defender nem atenuar, Vanessa possui uma essência intrinsecamente nobre,
fruto da formação e dos princípios que a senhora e o seu finado companheiro lhe incutiram. Reconheço que ela infligiu um sofrimento intenso e compreendo que certas lesões podem permanecer eternas, mas desejo que saiba que ela nutre um remorso sincero e labuta para refazer sua existência sobre alicerces mais sólidos. Anexo uma missiva dela, que solicitou eu remeter. Cabe unicamente a si decidir se a lê. Com profundo respeito, Solange Viana. Permaneci fitando aquelas linhas por um bom tempo, com emoções contraditórias agitadas no meu íntimo. Por fim, desdobrei a segunda folha. A letra conhecida de Vanessa provocou uma pontada imediata de saudosismo. Mãe querida, esforcei-me para compor esta epístola incontáveis vezes, mas nenhuma se afigura perfeita. Como suplicar indulgência por um ato tão atroz? Como transmitir um pesar tão visceral que corrói o corpo? Não anseio pelo seu perdão. Não o mereço, mas urge que tome ciência de certas verdades. Inicialmente, o contato com Solange não atenuou em nada o seu papel na minha existência. Ela me concedeu o berço, mas você me legou o modo de habitá-lo. Ela me doou herança genética, mas você me ofertou princípios éticos. Em segundo lugar, não transcorre um só dia sem que o remorso me consuma por completo. A humilhação é perpétua, qual fardo inexorável. Terceiro, esforço-me para me transformar, para evoluir. Consegui um posto de auxiliar em uma escola de ensino fundamental. A remuneração é humilde, mas íntegra. Participe de sessões terapêuticas a cada semana. Aprendo a confrontar as minhas tormentas diretamente, em vez de evadi-las ou imputar culpas alheias. Consigno que as palavras valem por si, mas isoladas. Sei que a fé, outrora rompida, volta-se raramente à integridade plena. Contudo, queria que percebesse que a herdeira que você forjou ainda pulsa em mim, soterrada sob pilhas de equívocos e opções infelizes, mas empenhada em ressurgir com afeto, contrição e otimismo. Vanessa, ao concluir a leitura, notei que as lágrimas me banhavam o rosto. Não se tratavam de gotas de fúria ou rancor, mas de uma mistura intricada. Luto pelo que se dissipara. Consolo ao constatar que a minha prole buscava uma senda mais digna e um fiapo de esperança, sutil e quase inaudível. Guardei. Guardei as duas cartas dentro de uma gaveta da mesa de trabalho, sem jogá-las fora, porém sem dar uma resposta logo de cara. Eu ia precisar de um tempo para digerir tudo aquilo, para avaliar se e quando me sentiria preparada para destrancar aquela entrada novamente. Naquela noite, tive um sonho com Carlos. Nós estávamos na varanda, tal como fazíamos nas noites quentes de verão, com as mãos dele envolvendo as minhas. Você vai ficar bem, amor, ele me dizia no sonho. O sorriso dele era tão real quanto na memória, ainda mais radiante do que eu poderia sonhar. Despertei com aquelas frases ressoando na cabeça, um conforto inesperado me envolvendo como um manto acolhedor. No dia seguinte, levantei da cama com uma determinação fresca. Peguei a foto que tinha resgatado e recolocado em posição de destaque na sala, fitando-a por um bom tempo. Os rostos jovens e cheios de otimismo me encaravam de volta, parados no passado, mas de certo modo ainda pulsantes na minha lembrança. Carlos, murmurei para a imagem. Nós sempre soubemos que a existência não seria simples, mas nunca previmos um obstáculo assim, não é mesmo? Uma semana após as cartas de Vanessa e Solange, cheguei a uma conclusão. Não me sentia apta para um encontro, mas também não desejava trancar aquela porta para sempre. Apanhei um pedaço de papel e pus-me a redigir. Vanessa, li a sua mensagem e a de Solange. Agradeço pela sinceridade das palavras. Não dá para garantir perdão instantâneo ou superação rápida. Certas mágoas demandam paciência para sarar, e a confiança, uma vez abalada, custa a se refazer. Ainda assim,
Aprecio o seu empenho em se transformar e crescer. É o início de uma jornada extensa. Quem sabe, no futuro, a gente consiga erguer algo inédito, não o que existia outrora. Aquilo acabou, mas talvez surja outra coisa, ancorada em transparência e regras bem definidas. Por ora, solicito distância e paciência. Confio que compreenda e honre isso. Guardalupe. Refleti várias vezes sobre cada termo. Não soava afetuosa nem próxima, mas também não selava tudo de vez. Era franca, e a franqueza me parecia a base única para qualquer laço que pudesse vir depois. Enfiei a carta num envelope, anotei o endereço de Solange tirado do remetente da original e a pus sobre a mesa para postar no próximo dia. Não tinha convicção de que era o acerto perfeito, mas intuía que era o que cabia naquele instante. A rotina seguiu adiante. A estação das flores despontou, enchendo o jardim de brotos frescos, que agora eu tratava sozinha, com a companhia esporádica de Margarida. O grupo de leitura virou um dos melhores momentos da minha semana, e até me animei a participar de cursos de pintura em aquarela no Centro Cultural local. Pedro manteve os repasses mensais como combinado. Por fim, chegou uma notificação dizendo que ele se instalara de vez em Porto Alegre e que os valores prosseguiriam por depósitos eletrônicos. Foi o derradeiro contato direto que tive com ele. 6 meses depois do episódio, ocorreu algo imprevisto. Eu regava as folhagens quando o interfone soou. Abri a porta e dei de cara com uma senhora da minha faixa etária, os cabelos prateados num penteado refinado e um olhar que logo identifiquei. Os mesmos olhos de Vanessa. Senhora Guardalupe? Indagou ela com um tom gentil. Sou Solange Viana. Fiquei por um instante muda, atônita com essa aparição repentina da mulher que, de algum jeito, entrara na minha existência sem que nos víssemos antes. Eu sei que cheguei sem marcar, prosseguiu, percebendo meu impasse. Posso ir embora se a senhora achar melhor? Inspirei fundo, recompondo-me. Não, entre, por favor. Fiz café agora há pouco. Solange veio atrás de mim até a cozinha, admirando o ambiente com curiosidade educada. Vi que ela trazia uma caixinha envolvida. Que casa acolhedora, observou, acomodando-se na mesa. Cheia de alma, de passado? 40 anos de vivências, retruquei, vertendo o café em taças de porcelana. Não as peças raras que sumiram, mas ainda assim graciosas, herança de núpcias de uma tia longínqua. Trouxe isso aqui, disse Solange, deslizando a caixa devagar para mim. E também queria vê-la de perto. Desembrulhei com cautela. Lá dentro, envolta em tecido fino, havia uma pulseira de pérolas que soube reconhecer na hora. Parte do conjunto que Carlos me ofertara no nosso 5º aniversário de casamento. Vanessa a achou numa loja de usados na Praça Benedito Calixto, contou Solange. Ela tem batido perna em depósitos e sebos por aí, em busca dos seus itens. Permaneci calada um instante, apertando a pulseira, revivendo seu toque conhecido. E ela? Como vai? Indaguei por fim. Está progredindo? Respondeu Solange com um sorriso comedido. Segunda a segunda na escola. As crianças a idolatravam. Ela tem um dom nato para lidar com os pequenos. Senti um aperto no peito. Uma mescla de satisfação e melancolia. Ela sempre teve, de fato. Guardalupe, disse Solange, após uma pausa. Um sorvo de café. Queria que você soubesse que jamais pretendi tomar o lugar dela ou menosprezar o papel que ocupa na existência de Vanessa. Quando ela me achou, fiquei igualmente atônita e contente. Mas jamais sonhei que nossa reaproximação resultaria nos acontecimentos que se seguiram. Você não tem culpa pelas decisões dela, retruquei, fitando nos olhos daquela que trouxera ao mundo a minha filha. Nem eu. Vanessa é maior de idade. Optou por si mesma. Exato, assentiu Solange. E presentemente,
Ela lida com as repercussões e busca consertar o que for possível. Papearmos durou perto de 2 horas. Percebi que Solange era uma senhora admirável, perspicaz, afável e eloquente. Contou-me da trajetória dela, de como engravidara bem nova, da árdua escolha de entregar Vanessa para a adoção, dos anos carregados de remorso e dúvidas sem solução. Sabe o que há de mais paradoxal? Observou ela, enquanto eu a levava até a saída ao cabo da visita. Por tanto tempo, visualizei a família que educara a minha filha. Na imaginação, eram indivíduos excepcionais, quase impecáveis. E agora, ao te conhecer, confirmo que acertei. Aquelas palavras dela mexeram com algo essencial dentro de mim. Não sou impecável, Solange. Carlos e eu erramos feio ao criar Vanessa. Todo mundo erra. Ela sorriu com doçura em resposta. O essencial é que você a amou, a ama de coração. É isso que conta. Após Solange se retirar, acomodei-me na varanda segurando a pulseira de pérolas, refletindo sobre as curvas imprevisíveis que a existência nos impõe. A senhora, que eu bem poderia ter visto como concorrente ou adversária, revelara-se uma parceira imprevista. 7 dias mais tarde, soou o telefone. Vanessa ligava. Mãe! A voz dela veio titubeante, recatada. Solange contou que vocês bateram papo. Sim, afirmei. Ela devolveu a pulseira de pérolas. Fiquei radiante ao topar com ela na loja de usados, disse Vanessa, o tom mais vibrante. Não parei de buscar. Juro que recuperarei o que der. Agradeço, repliquei, sem saber direito o que adicionar. Seguiu-se um silêncio incômodo. Aí Vanessa indagou. Podemos nos encontrar? Quem sabe um café? Compreendo se não for o momento, mas... Hesitei, meditando se de fato estava preparada para avançar. Talvez, concedi por fim, mas fora de casa. Ainda não estou a fim disso. Sem problema, rebateu ela depressa. Onde preferir? Combinamos para a semana vindoura numa cafeteria no coração da cidade. Um local imparcial, ambiente aberto onde nós duas nos sentiríamos protegidas. Na manhã do rendezvous, caprichei na vestimenta, optando por peças que me transmitissem segurança. Prendi a pulseira de pérolas resgatada e, após breve dúvida, os brincos que faziam par, um dos raros objetos intactos, já que os portava comigo quando tentaram o roubo. Beatriz teimou em me conduzir até o local. Fico ali perto, propôs ela, apenas por via das dúvidas. Não precisa, retruquei, grata pela inquietação dela. É público e, ainda por cima, tenho de encarar isso por conta própria. Ao chegar ao café, Vanessa já ocupava uma mesa junto à vidraça. Ela aparentava alterada, mas esguia, com os fios mais curtos e um ar ansioso que eu mal vira em seu semblante seguro. Mãe, pronunciou, erguendo-se num pulo. Esboçou um abraço, mas conteve-se. Obrigada por aparecer. Senta, indiquei a cadeira. E você, como vai? O diálogo iniciou desajeitado, cerimonioso, como se fôssemos conhecidas remotas buscando reconectar. Tratamos do tempo, da bebida, de assuntos leves e inofensivos. Gradualmente, no entanto, tocamos em questões mais profundas. Fico contente com o emprego que arrumou, observei. Solange falou que você se dá bem com os pequenos. Um sorriso autêntico clareou o rosto de Vanessa. Adoro o que faço. Cansa, mas compensa. As crianças são francas, entendeu? Elas revelam quem são, o que sentem, sem rodeios, sem artimanhas. Parece uma aula e tanto. Ela desviou o olhar. É mesmo? Aprendo horrores com elas. Conforme o papo se desenrolava, notei uma transformação em Vanessa. A hostilidade defensiva que marcara nossos últimos embates sumira. No lugar, surgia uma abertura, uma fragilidade que evocava a filha de outrora, pré-tudo isso. Mãe, disse ela ao cabo de uma pausa. Peço perdão, mas sei que palavras não bastam. Reconheço que o que rolou foi inadmissível, mas quero que entenda que busco me transformar, de veras.
Confio em você, declarei, espantada pela veracidade daquilo. Vejo nos seus olhos, na forma como se expressa. Eu, eu me desgarrei, prosseguiu ela com lágrimas brotando. Quando o pai se foi, algo em mim se partiu. Não soube gerir a dor, o buraco. E logo veio Pedro, que parecia deter todas as soluções, todo o domínio que eu não possuía. Depois veio Solange, que me prometia uma identidade renovada, uma história fresca para o meu cotidiano. Deixei-me levar por ela, permitindo que prosseguisse. Porém, ao correr atrás dessas buscas externas, acabei negligenciando o essencial. Os princípios que você e o papai incutiram em mim. A retidão, a sinceridade, o afeto sem reservas. As lágrimas agora rolavam sem freio, mas ela permaneceu imóvel, sem tentar enxugá-las. O mais paradoxal é que cruzei com Solange na tentativa de achar soluções, de preencher o que eu supunha estar vazio. No entanto, o que percebi ao cabo era que você sempre atuou como a verdadeira mãe na minha existência, mais do que ninguém. Não por laços de sangue ou genes, mas por decisão própria. Você optou por me acolher, educar, orientar, e eu desperdicei tudo isso. Senti as minhas próprias lágrimas começarem a brotar. Não desperdicei por inteiro, murmurou ela com delicadeza. Estou presente, não é? Aqui estou, retrucou ela com um sorriso vacilante. E sou imensamente grata por isso, mais do que as palavras conseguem transmitir. Quando nos separamos naquela tarde, não trocamos juras de uma reconciliação imediata, nem promessas de que o passado retornaria intacto. Em seu lugar, surgiu algo de maior valor. Um avanço modesto, rumo a uma compreensão fresca. Um laço reinventado sobre bases de autenticidade, com fronteiras definidas e aspirações práticas. Posso te telefonar de quando em quando? Indagou Vanessa enquanto estávamos na rua de frente ao café. Claro, afirmei. Adoraria isso. Nos meses seguintes, cultivamos uma conexão atenta, com chamadas semanais ao telefone, reuniões esporádicas em cafeterias ou praças, gestos sutis de reparo. Um volume que ela recordava ser do meu agrado, uma muda para o meu jardim, mais achados em lojas de usados e depósitos de objetos empenhados. 1 ano depois do episódio, julguei-me enfim apta a chamá-la de novo para a minha residência. Foi um instante marcante para nós duas, ela ansiosa por pisar de volta no local da sua deslealdade. Eu tensa, porém resolvida a prosseguir. Tudo continua idêntico, observou ela, varrendo o olhar pela sala de estar. E ao mesmo tempo alterado. As circunstâncias evoluíram, comentei de forma direta. Nós evoluímos. Naquele dia, enquanto cozinávamos um chá na cozinha lado a lado, compreendi que ingressávamos em um capítulo inédito. Não se tratava do desfecho encantado de um livro infantil com restaurações milagrosas. Era algo mais concreto, mais autêntico. Uma narrativa de lesões que se curam com cicatrizes visíveis, de vínculos que se modificam, se ajustam, desbravam rotas alternativas. A imagem de Carlos e minha ainda reinava no ponto nobre da sala. De tempos em tempos, quando ficava a sós, ainda dialogava com ele, relatando os meus dias, os avanços graduais, porém firmes, com Vanessa, as alegrias miúdas e os obstáculos da rotina. Você tinha razão, Carlos, murmurei em uma noite, fitando o seu rosto alegre no quadro. Eu era mais resiliente do que imaginava. A infidelidade de Vanessa e Pedro havia abalado as minhas bases, questionado as convicções mais profundas sobre parentesco, lealdade e afeto. Contudo, dos escombros dessa ruína, brotou algo transformado. Uma edição de mim mais desperta, mais robusta, mais hábil em traçar limites e proteger o que realmente importa. A moradia que por pouco não se perdeu agora era de fato minha. Não só um depósito de lembranças antigas,
mas um ambiente pulsante para forjar novas recordações. Os vizinhos que eu maltratava viraram companheiros afetuosos, e a filha que ferira a minha fé, aos poucos, reconquistava o terreno, não para reviver o laço anterior, mas para edificar algo inédito, quiçá mais genuíno. Não antevejo o que nos aguarda adiante, se a fé um dia se refará por completo, se Vanessa se manterá nessa trilha de amadurecimento e alteração, se eu poderei um dia absolver de todo. Mas tenho certeza de que, venha o que vier, encaro o trajeto com os sentidos alertas, o peito guardado, porém não trancado, e a vitalidade que Carlos sempre reconheceu em mim, pois certas portas, uma vez seladas, não se desabrem igual. Mas quem sabe, com paciência e dedicação, se erija uma nova entrada, distinta da anterior, talvez menos enfeitada ou imponente, mas mais resistente, mais protegida e igualmente apta a admitir a claridade. Agora, se curtiu essa narrativa, dá um clique para se inscrever e conta nos comentários qual delas te surpreendeu mais. Ah, e não perca tempo. Vire membro para acessar os vídeos exclusivos que não libero por aqui. Te encontro lá. M.